Boa noite, paz de Deus. Falando em conhecermos o que nós conhecemos, será que os jovens estavam sentenciados a serem lançados numa fornalha? Capítulo 3 de Daniel é a identificação concreta de 3 jovens, Ananias, Azarias e Misael, sentenciados por Nabucodonosor, ou adorá-lo no prazo de 30 dias. Somente ao rei não adorar a imagem de ouro seria lançado na fornalha de fogo ardente. Todos os jovens hebreus que estavam sob o domínio de Nabucodonosor talvez tenham se prostrado diante a ordem do rei. E todo o povo da sua jurisdição também se prostraram diante a estátua de ouro que o rei tinha levantado no campo de Durena. Mas os 3 jovens, chamados Ananias, Azarias, Misael, tinha mais um jovem chamado Daniel, tinha mais um jovem chamado Jeremias, tinha mais um jovem chamado Ezequiel, que eram os da época da primeira deportagem, ou da primeira deportação, estavam sob o domínio do rei. E estes jovens, como Neemias também estava ali, e demais jovens, que eu não quero ser tanto, eles não importaram com o caso da história do rei de adorarem a imagem de ouro que foi levantada no campo de Durena. Não sei se alguns dos outros, mas Ananias e Azarias e Misael foram vistos no dia do ato que estavam prostrados lá no campo, os que estavam lá. Daniel, naquela época, o Isaías não estavam presentes, estavam em outra direção. Foram encontrados não adorando a estátua de ouro e foram denunciados ao rei de que eles não estavam adorando, fazendo caso do que o rei tinha proclamado. Foram convocados diante a face do monarca para que depois desse o seu depoimento. E o rei agora com seus acusadores disse: olha, se no prazo de 30 dias foi decretado que vocês tinham que adorar somente a mim, não a outro Deus, ou a estátua de ouro que está levantada no campo de Durena, quer dizer, não a outro Deus, e vocês não têm feito caso da minha palavra? Os jovens disseram: rei, fica sabendo que nós não importamos com o caso, com o édito que tu proclamastes, nem tampouco fizemos caso do que tu tens falado. Nem importamos com teu édito, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste, nem nos prostraremos diante da tal imagem. E fica sabendo, ó rei, com tal autoridade que nós temos, o Deus a quem nós servimos, se ele quiser, ele nos livrará da tua mão e da fornalha de fogo ardente. Que vergonha, que decepção para um monarca, diante de 3 jovens de terra estranha, e agora humilhado, diante a uma oposição, de dizer que mesmo que ele lançasse eles na fornalha de fogo ardente, eles não importariam com o édito que ele tinha proclamado, nem tampouco se prostrariam diante daquela imagem. O rei agora decreta que sejam atados, amarrados, algemados e lançados todos os 3 dentro da fornalha de fogo ardente. E irado estava com certeza, diz-nos a palavra de Deus, que ele selou com seu anel ou não. Não, selou com o anel a cova dos leões, quando por Daniel. Pois mandou atar os 3 jovens e lançar dentro da fornalha de fogo ardente. Os soldados que levaram os jovens para lançá-los na fornalha morreram com a quentura do fogo. Com a chama do fogo eles morreram. Mas os jovens foram lançados vivos dentro da fornalha de fogo ardente. Há poucos instantes, o rei olhando disse, alguém disse: ó rei, nós não lançamos 3 homens atados dentro da fornalha? Os que lançaram morreram, mas os 3 homens... Eu vejo 4 homens passeando soltos dentro da fornalha de fogo ardente. E o 4º varão tem a semelhança do Filho dos deuses, ou que seja o Filho de Deus.
Sabe por quê? Porque Deus tem poder para livrar-se e se opor, a não importar com hábitos mundanos, com coisas que o homem propõe. Mesmo que você toque, mas diga que Deus tem poder para lhe libertar se Ele quiser. E não importar com propósitos humanos, com palavras humanas, você tem que estar em tal lugar, é decretado estar na congregação tal, então você vai condenado, vai excluído, vai deportado, vai degolado, vai queimado, vai exterminado. É mentira. O Deus a quem nós servimos, se Ele quiser ou se Ele quer, Ele pode nos guardar onde quer que Ele nos leve, se é que nós estejamos apegados à sua palavra. É mentira se alguém disser que eu sou obrigado a estar na congregação que eles queiram, porque ou estou ali ou serei condenado. É mentira, porque Deus determina, Deus propõe, Deus envia, Deus chama, Deus manda. Só estamos aonde temos chamada de Deus. Só estamos até no dia quando Deus permite, mesmo com a queda e com o levante, mas nós estamos aonde Deus nos permite. Porque a vitória vem de Deus e nós estamos vendo o que Deus está mostrando. Nós estamos vendo o que os cidadãos estão fazendo, metendo a mão dentro do bolso alheio, tomando o documento alheio, queimando e rasgando, porque foi ele que deu. Mas aquele que é dado por Deus, aquele que é chamado por Deus, não importa que tenha 75 anos, se oponha. Abraão tinha essa idade que eu tenho. E Abraão foi chamado de Ur da Caldeia para ir a uma terra que ele não conhecia. E Abraão não importou com os acatos da humanidade da Caldeia, não. Mas importou com os acatos de Deus, com a voz do seu Criador. E agora eu vou aonde Deus me mandou. Agora eu vou sair daqui e levar meus bens. Até que não era para ele levar nada. Deus falou que ele saísse do meio da terra dele, da parentela, e fosse a uma terra que ele mostraria. Talvez mais tarde Deus tiraria seu povo e levaria. Mas ele não deixou ninguém da sua família, seu pai, sua mãe, seu primo, e seguiu jornada rumo à terra prometida, sem saber aonde seria esta terra. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos por revelação divina e não por revelação de homem. Tendo visto assim, uma certa vez a lua corria do poente ao nascente, veloz igualmente um raio. Isto foi publicado já. Após um período de minutos, a lua voltava como que fosse uma aeronave, correndo rápida como um raio. Depois dava volteio e voltava como que fosse um grande peixe, descia em uma certa direção. Temos que procurar a direção onde o peixe tem nos vomitado, porque onde o peixe nos bota é onde temos que ficar. Nós fugimos, mas o peixe engole e deixa no lugar certo. Assim aconteceu com Jonas e assim acontece quando se tem visão, siga a visão de Deus e não siga a visão humana. Porque homem algum tem poder de salvar ninguém, nem tampouco de condenar. Joga em fornalha de fogo, mas não queima. Em lugares que não são decretados por Deus, mas não morre. Porque o lugar decretado por Deus não tema. Siga o decreto divino, uma ordem divina, a chamada divina, e veja quando Deus está chamando. Saiba o tempo que Ele chamou e o tempo que você caiu não importa. Importa o tempo que Ele te chamou e quando a chamada chegar, quando ser concluído o ato, você sabe onde está. Porque Deus não é menino, Deus é Criador. É que eu acho importante as mensagens do pastor Osiel Gomes. Só que o Osiel diz que Jesus não prejudica ninguém. Jesus não disse nada de mal com ninguém, mas eu disse que o Osiel falou alguma coisa que a Bíblia reprova. A Bíblia diz que Jesus chegou no templo, estavam fazendo da casa dele de oração, cobrir de salteadores, e Jesus pegou umas horragens de corda, espancou todos quantos estavam presentes ali diante do templo e disse: olha, a minha casa é chamada casa de oração e não cobrir de salteadores. É quando que muitos homens estão fazendo da casa de Deus cobrir de salteadores, quantos e quantos, casa de negócio, casa de venda, casa de baralho, lugar de assento de banca de jogo, de venda fazendo hotel, fazendo restaurante da casa do Senhor. E a casa, quando Salomão construiu o primeiro templo que foi construído por Salomão, foi para adorar a Deus. Deus mandou construir, mas para adorá-lo.
E por isso é que Jesus reprovou. Por isso é que Jesus espancou com a torragem de corda e mandou sair, porque ali era um lugar onde tinha alguém que tinha chamada para estar ali pregando a palavra de Deus. Já que foram expulsos, Jesus agora entrou no templo e começa seu ministério. Jesus já estava no seu ministério. Começa a sua mensagem, o seu sermão, o seu acato. Porque o acato de Jesus era curar enfermidades, era salvar pecadores, levantar caídos, restaurar vistas cegos, coxos andavam, mudos falavam. E assim era o ministério de Jesus. O ministério daqueles jovens estava oposto, era no tempo dos profetas, no tempo dos reis, no tempo dos urim, dos tumins, no tempo dos sacerdotes, mas que nenhum tipo de gente desse eles importaram, nem com a palavra do rei Nabucodonosor, mas importaram que o Deus a quem eles serviam o livraria da fornalha de fogo ardente e o livraria da mão do rei. É o Deus que nos livra de todas as mãos que possam querer nos prejudicar. Olha, tal sombra parecida, e teria, por exemplo, eu estava com brincadeira, mesmo crente ou não, teria me submetido a um desacato se estivesse ali. Mas olha que eu fui no mês de fevereiro e passei uma temporada ali e vim no mês de abril. Eu fui no mês de fevereiro e vim embora. Mês de abril eu fui, no fim de abril eu estive lá até maio. Tinha acontecido o quê? Uma palhaçada. Se eu estou ali, aquela palhaçada foi armada para isto. Alguém não estava sabendo se eu tinha vindo, porque eu tinha ido e tinha dito que ia ficar ali até no verão. Mas Deus é Deus que sabe conservar seus servos, por ingrato que seja, mas tem um propósito na vida de cada um. Na minha vida eu tenho certeza que Deus tem um propósito, mesmo ingrato como eu sou. Não é para mim ser um pregador, não é para mim ser nada, mas para mim ser um servo de Deus. E estar o resto de meus dias congregando na casa de Deus e para que possa morar com Ele. Onde os ensinos estão sendo feitos e desfeitos, não podemos estar. O que nós estamos estudando é a Bíblia, a palavra de Deus. Alguém pregou e desmanchou uma placa todinha em sermão. E no segundo sermão, do segundo dia que eu fui lá, eu desmanchei aquela placa todinha em um outro ensino. E quando foi quarta-feira, agora ele confirmou todo o meu ensino como analfabeto, que estava baseado na Bíblia, e ele, por falta de experiência e por muito perturbado que estaria, ou que esteve, por seu líder ter discriminado, estava até desatualizado. Mas tinha que Deus usava pessoas para o atualizar. Então, graças a Deus que nós estamos aprendendo uns com os outros. Graças ao Todo-Poderoso, que eu aprendo com meus irmãos aprendem comigo. E eu fico onde eu sinto todo o apoio, onde eu sinto que Jesus está presente conosco. Onde nós estamos ali, estamos vendo a feição de alguém com crítica. Nós não podemos estar, porque Jesus manda fugir de toda aparência do mal. Não é obrigado que o mal esteja decretado. É obrigado saber que a aparência, nós temos que fugir da aparência do mal. Se alguém me acata, 10 me acatam, mas tem pessoas que a gente olha para a cara, olha para a feição, olha para dentro do olho e vê que está com a aparência do mal, fuja. Fuja, estamos fugindo da aparência do mal. Fique cada um na vocação que foi chamado, disse Jesus, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Para onde você foi chamado, intimado por Deus, você vê em visão, você vê uma visão fotografada no espaço. Você vai correr? Você é um maluco? Deus não é menino, Deus é Deus Criador, Jesus é Salvador e o Espírito Santo é o Consolador. Que Deus nos abençoe. Amém.